Boa noite, bem-vindos a mais um Urbanidades, programa da TV Unisantos, que passa para você aos sábados, às 9h30 da noite na TV Unisantos, porém com representações durante a semana, como você pode ver na tela. Hoje o programa é só comigo, não temos o professor Cláudio me fazendo companhia. Por isso, eu vou direto ao ponto para a gente desfrutar dos 30 minutos com o nosso convidado do dia, que é o professor Daryl Chaplin, um antropólogo norte-americano que vai nos falar de um tema que é um tema dos sonhos. Ou melhor dizendo, o programa é sobre sonhos. O episódio 12 do Urbanidades tratou de distúrbios do sono, um tema interessante, mas até pesado em certo momento. O de hoje promete ser mais leve. Eu vou lá buscar o nosso convidado. Venha conosco. Olá. Bom, Daryl, hoje somos só nós dois aqui, não temos o professor Cláudio. Certo. Obrigado pela tua presença aqui, pelo convite, tá? Um tema que quando foi levado para a pauta nos chamou atenção, né? Sonhos, né? Tem tudo a ver com o começo de ano, tem tudo a ver com a vida da gente, né? Bom, eu acho o seguinte, eu tenho muitas perguntas para fazer, não sei se 30 minutos vai dar, mas vamos começar aqui e quem sabe a gente não faz um segundo programa depois. Como é que começa, Daryl, esse interesse pelos sonhos? Eu tive, a partir dos 12 anos de idade, um sonho recorrente, onde eu encontrava com uma pessoa numa festa. Eu tirava essa pessoa da festa, levava para a rua e dava um abraço nela e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos. E eu enxergava a silhueta dela, mas não o rosto. E durante 12 anos isso para mim foi como se fosse uma praga. Eu sonhava com isso constantemente. É mesmo? Assim, mas uma vez por mês? Às vezes até mais. É mesmo? 2 vezes por mês, às vezes 2, 3 vezes por semana. E isso me perseguiu durante toda a minha adolescência até a fase, né, do jovem adulto. Fiz o meu curso de pós-graduação nisso justamente para tentar desvendar esse sonho específico e não consegui. Então, foi por onde começou. E meu pai sempre foi uma pessoa muito envolvida com filosofia da religião, era autor, até hoje. E isso era discutido na mesa, sempre, na hora do almoço, no café da manhã, a gente sentava ao redor da mesa e discutia sonhos. Eu vou te pontuando aqui, porque geralmente eu tenho o Cláudio para fazer isso, mas como somos só nós dois, eu vou ter que te interromper mais. Isso aconteceu quando você ainda morava nos Estados Unidos? Eu vivi no Brasil, nos Estados Unidos, um bom tempo, né, fazendo o tal do ping-pong internacional. E a essa época eu estava no Brasil. Aí eu voltei para os Estados Unidos e continuou lá. Então foi o que deflagrou o processo. Né? Inclusive a capa do meu livro tem lá uma ilusão, uma alusão, na verdade, a essa ocorrência. Né? Então foi 12 anos até que finalmente o sonho se materializou e aí eu entendi todo aquele passado. Peraí. Como é que o sonho se materializou? Porque pelo que você me disse, nessa primeira fase de recorrência, ele era muito vago, né? Total. Eu tinha essas imagens que eu descrevi para você. Tá. Entrava numa casa, não sabia qual era a casa, pegava uma pessoa de dentro dessa casa numa festa, levava para o meio da rua e é onde a coisa terminava. Eu sentia o cabelo dela úmido. Esse era o sonho. E quando você fala ele se materializou, o que significa? Você via com mais detalhes depois? 12 anos mais tarde, numa troca de correspondência com alguém, eu marquei um encontro com essa pessoa. E quando ela finalmente apareceu neste encontro lá à distância, eu sabia quem ela era. Ela se materializou literalmente direto do meu sonho. E seria uma cantada muito barata, né? Eu chegar pra ela era uma mulher? Era uma mulher. Bom. Seria uma cantada muito barata eu chegar nela e falar assim, olha, eu sonhei com você durante 12 anos, né? Mas, a coincidência ou não, nos encontramos no metrô em São Paulo. E quando saímos da estação do metrô, começou a chover e os cabelos dela ficaram úmidos. Então, foi a materialização do sonho que eu costumo dizer. Isso aí faz 23 anos agora. Tá. Antes que a gente entre no tema do sonho, preciso saber, essa história acabou bem? Nos casamos, estamos juntos até hoje. E nos casamos em menos de 50 dias. Gente. Porque eu sabia quem ela era. Por causa do sonho de 12 anos. E finalmente a coisa funcionou, finalmente entendi. E foi por causa disso que depois que eu inclusive, me aprofundei nos estudos e acabei escrevendo o livro, né? Bom, então, uma pergunta que eu tinha aqui lá pela número 15 ou 16, eu posso trazer agora. Vamos lá. Então, você acredita nesses sonhos premonitórios? Eu tenho 100% de certeza que todos nós sonhamos com tudo que vai acontecer com a gente
com alguns dias ou algumas semanas, meses ou talvez anos de antecedência. Mas se nós... E aí que está, como funciona? É bom. O problema é maior, né? Alguns discutem a possibilidade de um salto quântico, que você se lança para o futuro. Outros dizem que tempo não existe. Aí seria uma discussão filosófica profunda, não daria nem para abordar isso. Mas o fato é que, pelas minhas pesquisas, você sonha com tudo que vai lhe acontecer. Saber interpretar é o problema. Bom, se você for na linha do salto quântico, você pode ir para frente ou pode ir para trás também? Sim. Inclusive, você fazer a tal da retrocognição é um outro elemento importante dos sonhos. Você fazer a precognição, você entender antes de acontecer, você ver antes de acontecer, é uma coisa. E você ver para trás é outra. Alguns discutem que a função dos sonhos é só essa. De você voltar para trás e se curar de problemas que você gerou lá na sua infância. Mas é muito mais do que isso. Sonho é muito mais do que isso. Bom, toda a análise junguiana possível sobre os sonhos, como é que fica aí? A questão dos símbolos, ainda se aplica? Aplica. Agora é assim, a gente tem que ter uma abordagem mais holística, na minha opinião. Freud funciona? Funciona para algumas pessoas e às vezes são só freudianos os sonhos de algumas pessoas. Jung funciona? Funciona para algumas pessoas, inclusive são só junguianos. Mas acho eu que vai além de tudo isso daí. Alguns são freudianos, em essência. Outros sonhos são de natureza junguiana. Outros têm elementos de Adler, que é um outro estudioso um pouco posterior. Outros deles, enfim, não englobam nenhum destes. Nenhum. Então, como saber? É você desenvolver o conhecimento sobre o linguajar que o sonho traz para você. O sonho utiliza uma linguagem pré-verbal, ela é baseada em imagens, é uma linguagem bastante primitiva. E cada uma dessas imagens que te aparecem podem ser interpretadas de uma maneira diferente em cada sonho que você tem. Eu posso até, estou supondo, sou leigo no assunto, então me dou o dia de errar aqui, vou tentar te falar uma besteira. Eu acredito, pelo que você está me dizendo, que o que vai atribuir significação às imagens que vão vir a você durante o sonho é você mesmo. Né? É você. Né? Então, é por isso que talvez o processo de entendimento dessa linguagem é individual. É individual. É isso mesmo, né? Alguns sonhos são universais, alguns símbolos nos sonhos são universais. Por exemplo? Aí entram os arquétipos de Jung, né? Tá. Por exemplo, dizem que o cachorro é universal, o urso em alguns lugares é universal, aquela sensação da queda do precipício que todos nós temos mais cedo ou mais tarde na vida e às vezes muito frequentemente é uma simbologia universal. O velho sábio, a grande mãe, são símbolos que são universais para a humanidade. Agora é assim, quando eu sonho com meu pai, eu posso estar sonhando sobre o velho homem sábio, que é um desses arquétipos. Mas por outro lado, será que eu não estou sonhando sobre mim mesmo? Então, ainda alguém me assim, disse que, não sei, um terapeuta, acho que foi, que você está em todos os elementos que estão colocados Todos ali. os Então símbolos. você pode ser homem sábio, você pode ser... acho eu que nós somos representados em todos os símbolos. Ou nós nos representamos nele, a gente tem que pegar um entendimento. Então, o que eu significo ali? Mas às vezes não. Às vezes os sonhos são o que a gente chama de extrapessoais. Então, se eu sonho sobre alguma coisa com alguma outra pessoa, estou sonhando sobre a outra pessoa. É bom pegar no telefone e ligar para essa pessoa, depois que você acorda. Então, você sonha que alguém sofre um acidente. Às vezes acontece isso, né? Você lembra uma pessoa que você não vê há anos Isso. e você tem um sonho muito forte, em que a imagem fica forte para você dela. Quer dizer, você aconselha nesse caso e às vezes a gente acaba fazendo sem querer. Vai ligar e fala, olha, você está bem? Só vai devagar, né? É o que eu sempre falo, vai devagar. Porque você pode dar um susto na pessoa desnecessário. Então, primeiro você faz uma associação consigo. Você fala assim, será que isso é comigo? O que essa pessoa simboliza para mim? Como que eu vou interpretar esse sonho com essa pessoa aparecendo como a figurante principal, né, como protagonista? Entendi. Agora, esse sonho você falou que é extrapessoal. Extrapessoal. Darryl, eu vou pedir um intervalo de 1 minuto para a gente voltar e a gente falar mais sobre isso, que eu tenho outras perguntas na manga aqui para você. A gente volta daqui a 1 minuto. Bom, de volta, estamos aqui com o segundo bloco do Urbanidades, esse Urbanidades sobre sonhos, com o professor Darryl. Antes da gente continuar nosso bate-papo aqui, tenho que falar do nosso apoiador e o local que nos cede, e o local onde acontecem as gravações do Urbanidades, que é a Jardi,
uma consultoria em paisagismo. Eu queria dizer a vocês que a Jardi está num portal aqui da cidade, que é o qcv.com.br, que é uma espécie de guia de serviços aqui da Baixada. Se você for até lá e procurar em paisagismo, você vai encontrar a Jardi com fotos e informações sobre o local. Bom, dito isso, a gente estava falando aqui sobre esse sonho extrapessoal, né? A pergunta que eu queria fazer quando você trouxe isso à tona é assim: quando você sonhava com a sua então futura esposa, né? Ela em algum momento sonhou contigo? Ela não relata os sonhos, mas ela relata uma sensação muito forte e um desejo permanente de sair do país, porque ela tinha a sensação que ela encontraria com uma pessoa com quem ela ficaria fora do país. Preciso entender isso. Você a encontrou aqui? Encontrei aqui. Quer dizer, ela é brasileira. Ela é brasileira, mais do que brasileira, ela é mineira. Então, é brasileira mineira. E você, esses sonhos você tinha lá em Utah? Todo o tempo, Tanto quando eu vivia aqui antes, depois quando eu fui para lá para fazer os estudos, depois quando eu voltei, era uma coisa permanente e que incomodava. Quer dizer, o incrível é que o sonho não só é extrapessoal, quanto é transcontinental, né? Dá para se dizer que neste caso é extrapessoal, interpessoal e pessoal ao mesmo tempo, porque envolvia ela também, então é interpessoal por conta disso. E é pessoal porque, afinal das contas, toda a carga simbólica era minha, né? Bom, quando você teve essa materialização e se sentiu impelido a estudar mais o tema, para onde foi a tua linha de pesquisa? Essencialmente, o que eu fiz foi um levantamento, uma grande revisão da literatura. E me interessei muito por duas grandes vertentes dos sonhos, que são os tais sonhos psíquicos, que lidam com algumas categorias muito importantes dos sonhos, que é a tal da retrocognição, da pré-cognição, da resolução de problemas. Então, sonhos psíquicos é uma categoria. E me interessei muito pela categoria também que a gente chama de sonhos espirituais. Os sonhos que trazem para a gente mensagens que são tão importantes que elas ou ajudam a gente a passar por uma enorme de uma crise, e a gente sempre tem uma, né? Ou aqueles sonhos que mostram para a gente a missão da vida da gente. Então, eu posso colocar uma carga de cunho levemente religioso nessa última categoria? Você pode, principalmente se você for uma pessoa religiosa. Mas se você for uma pessoa que não segue nenhuma denominação específica, ou que mesmo nem tenha grandes fés, por assim dizer, você também tem sonhos espirituais no sentido de que eles te mostram um caminho que você vai seguir na sua vida, a missão que você vai ter na sua vida, o que você tem que fazer para os outros, inclusive. Para a coisa ficar um pouco mais clara para quem está em casa, né? Dá um exemplo do que seja o primeiro, que é o psíquico, né? O sonho psíquico. Por exemplo, o moleque está lá, chega para a professora dele, eu chamo de moleque porque é kindergarten, né? Que seria o pré-primário, né? Ele está olhando pela janela nas duas torres gêmeas lá nos Estados Unidos e chama a professora e diz: amanhã aqueles prédios não estarão mais ali. A professora deu de ombros. Tá? Não deu a mínima para o moleque, porque afinal das contas é moleque. No outro dia os prédios não estavam mais lá. A professora lembrou do que o moleque falou para a direção da escola, que se preocupou, chamou a polícia local, que se preocupou, chamou o FBI, que foi lá e fechou a escola. Achando que o moleque tinha alguma informação a respeito dos terroristas que jogaram os aviões nos prédios. O que descobriram depois de 8 horas de interrogatório? Que nada, não havia nenhuma relação. Ele sonhou. Ele sonhou. Aquilo foi um sonho pré-cognitivo clássico. Deu na mídia para tudo quanto é lado, na época, nos Estados Unidos. Mas o curioso é assim, então um garoto de, 7, 8 anos. 7 anos. 7 anos. Por que ele teria aquele sonho? Aí que tá. Como que a gente pesca essas informações do ar? Como que o sonho pré-cognitivo, nesse caso, funciona? A Associação Americana para Estudos Psíquicos depois coletou centenas, se não milhares de casos de pessoas que tinham tido sonhos parecidos e que comprovadamente tiveram esses sonhos porque relataram os sonhos antes de acontecer o evento. Então, esses são clássicos sonhos psíquicos, que você vê o futuro. Aqui no acidente da TAM teve um pastor que se disse que envolvido num grande acidente, se não me engano, ele falou, e que ele estava efetivamente evangelizando entre os mortos que estavam dentro de sacos. Ele morreu na queda do avião da TAM. Efetivamente, ele fazia parte dos mortos dentro do saco. Será que ele estava, de fato, evangelizando depois? Mas ele viu isso semanas antes do acidente.
Então esse é um sonho pré-cognitivo, um dos muitos tipos de sonhos psíquicos. O pós-cognitivo você tem aí? Não, esse é o retro, os sonhos de retrocognição. Eu tenho excelentes exemplos. Uma pessoa que participou de um grupo de estudos comigo tinha um sonho recorrente, onde ela via uma criança se desprendendo na mão dela e correndo para o meio da rua. Neste momento em que a criança correu, ele foi atropelado por um caminhão e morreu. E ela tinha esse sonho há uns 10 anos, mais ou menos. Eu tinha entendido o sonho de lá para trás já, mas ela não. E eu perguntei a ela, separadamente do grupo, para não causar constrangimento, se ela, uns 10, 11 anos antes, tinha feito um aborto. E ela falou, como é que você sabe disso? Aí eu relatei como eu fiz a correlação com o sonho dela. Para mim era uma criança que tinha sido literalmente obliterada. Ela falou, foi destroçada. Que foi o que aconteceu com um caminhão passando por cima. Eu correlaciono o aborto com um evento desse tipo. Não tem uma posição pessoal favorável ou não a isso, ao aborto. Essa recorrência do sonho, por exemplo, no caso... Bom, então, a pessoa fez um aborto. Provavelmente passou por uma dor muito grande em ter feito aquilo, um trauma por ter feito essa escolha, talvez errado, talvez não, sem julgamento de valor aqui. Exatamente. Anos depois, ela começa a ter aquela recorrência. É uma forma do ser humano tentar rever aquilo e, de certa forma, resolver internamente, é isso? Sim, e daí os sonhos retrocognitivos fazem isso por nós. Não. Quer dizer, se você conseguir desvendar a relação com o sonho, de certa forma, você se, entre aspas, perdoa, ou pelo menos... Você se perdoa, você se trata, você se cura. Ela não teve mais esse sonho. Essa pessoa em específico não teve mais. E como a gente ouve muitos relatos desse tipo de sonhos, foi por isso que eu tive tanto interesse neste ângulo de estudo, né? Primeiro foi uma grande revisão da literatura, depois eu foquei nessa parte mais específica. Tá, para a gente fechar esse bloco, onde que eu busco essa literatura? Eu tenho isso na rede hoje, né? Tem em todo quanto é lugar. Mas as melhores e maiores publicações não são feitas ainda em língua portuguesa. Bom. Então você vai achar um grande corpo de literatura em alemão, um outro grande corpo em inglês, né? Alguma coisa em outras línguas europeias. Mas o grande corpo, infelizmente, é na Você tem... Bom, se você não tiver, não faz mal, mas pode trazer depois, a gente coloca na tela aí para o pessoal. Um site, um caminho. Porque imagina assim, eu estou aqui vendo o programa em casa, que interessante, poxa, eu quero saber mais. Ir no Google e colocar lá Dreams não vai me ser o suficiente, imagina. Você vai achar muita coisa boa e muita coisa ruim pelo Google. Se você entrar pelo Google e fizer uma pesquisa dessa, você vai achar. Os livros que eu chamo de livro típico de sexto arquivo, aquele que você olha e joga no lixo, Sim. Porque vai te dar um monte de símbolos e interpretação dos símbolos. Mas o símbolo é muito pessoal, então você dizer lá que uma cobra é traição, pode ser que seja para você, mas e o cara que trabalha no Butantan? Pode ser que seja o ganha-pão dele, né? Vai ser o ganha-pão dele o dinheiro. Dentista, você sonha com dente caindo, o pessoal fala que é morte. Mas e se o dentista sonha com dente? Será que não é dinheiro? Entende? Então, tem estes problemas. Você vai achar uma quantidade boa de literatura. Você tem alguns sites pra gente? Eu tenho a referência, principalmente do meu livro, onde eu tenho uma lista de referências bibliográficas enorme. Então tá, no próximo bloco a gente fala do livro do Darryl e continua essa conversa. A gente já volta. Ok, terceiro e último bloco do programa de hoje, um programa sobre sonhos. Eu estou com muitas perguntas aqui, uma vontade de usar ao máximo esse último bloco, por isso nós vamos direto ao ponto, tá? A gente viu, o site do programa aparece aí pela tela, aparece também o nosso apoiador, e nós vamos às perguntas aqui. Darryl, eu vou fugir da nossa conversa anterior para depois fechar lá na frente. Sonho colorido, sonho preto e branco, isso tudo entra nessa lógica de significação? Sim, não? Inclusive, eu li uma pesquisa bem interessante que correlaciona sonhos em preto e branco com a TV preto e branco. E que as pessoas sonhavam predominantemente em preto e branco na época do lançamento da televisão, em preto e branco. Depois, quando saiu a TV colorida, as pessoas passaram a sonhar predominantemente em cores. Peraí. E na época do rádio, como é que era? Então, aí que tá. Especula-se que a maior parte dos sonhos seja sempre colorida. Claro. E os sonhos que vêm em preto e branco são sonhos extremamente marcantes. Vou dar um exemplo. Uma amiga minha sonhou que estava todo o cenário em preto e branco e aparecia no meio uma rosa amarela.
E era um cenário extremamente deprimente. Para tornar uma longa história mais curta, essa minha amiga desenvolveu um tumor cerebral. E a vida dela ficou negra. Só que o tumor não se desenvolveu e ela não teve maiores problemas, que foi simbolizado pela rosa amarela numa situação completamente fúnebre, por assim dizer. Esse também é um de pré-cognição? Você poderia colocar isso como pré-cognição. No caso dela, eu suponho que ela já soubesse, na verdade, porque daí são os tais sonhos somáticos que a gente começa a ter sintomas, e esses sintomas são refletidos nos sonhos. Sintomas de doença são refletidos nos sonhos da gente. Então eu estou achando que aquilo ali não era uma pré-cognição propriamente dita. Mas é um exemplo clássico do sonho em preto e branco que vem para chamar mais atenção da gente. E para mostrar para a gente, mostrar uma certa trilha para a gente de como passar por aquilo. Sonhos em preto e branco são importantíssimos. São raros, mas são importantíssimos. Eu chego a pensar, não sei se você me corrija se eu estiver errado, que na verdade não se dá tanta importância ao fato de ele ser preto e branco ou ser colorido, mas assim a impressão que fica em você do sonho. Exatamente. E quando vem em preto e branco, porque ele realça mais os detalhes, você vai lembrar mais. Claro. Então, talvez alguém com muito treinamento em lembrar interpretações tenha até menos sonhos em preto e branco, porque não são tão necessários. Para essa pessoa com tanto treinamento. Mas para a pessoa que só de quando em quando lembra de quando em quando trata do assunto, o preto e branco provavelmente vai chamar mais atenção. Entendi. Bom, me pediram para perguntar uma coisa aqui no intervalo que eu achei interessante. Você menciona em algum momento a questão da solução de problemas, situações de crise em que o sonho vem como para trazer as respostas. Exatamente. Como é que funciona Todos isso? nós já tivemos em muitos momentos sonhos onde temos demonstrado para a gente certo caminho a ser seguido. A invenção da agulha de costura é um exemplo desse. O cara sonhava que ele tinha sido aprisionado por um grupo de africanos e que esse grupo de africanos colocou ele dentro de um caldeirão e botou fogo na lenha, né? E aí veio um dos nativos com uma lança na mão. Essa lança tinha uma perfuração na ponta e gritou para ele: se você não inventar agora a agulha de costura, eu mato você. Com a lança na mão, com a perfuração na ponta. Na hora que ele viu a perfuração na ponta da lança, ele já sabia imediatamente a resolução para o problema da agulha de costura, que antes, e você vai ter até hoje, a agulha que tem uma perfuração em cima, atrás, para você puxar o fio. Sim. No caso, se a agulha de costura industrial tem uma perfuração na ponta e não na outra extremidade, para transvasar o tecido, né? Então, foi resolvido o problema da agulha de costura industrial através de um sonho. Solução de problema. A gente vê isso todos os dias em pessoas que relatam sonhos para mim, todos os dias tem esse tipo de coisa, e às vezes a pessoa não enxerga. Então, tá. Às vezes a pessoa não enxerga, muito bem. Eu imagino que eu estou com vontade de acabar o programa e dormir para ver o que vai acontecer. E quem está em casa também, provavelmente. Mas qual é a melhor maneira de me preparar, primeiro, para lembrar desse sonho e depois para saber o que fazer com ele? Então, geralmente, para aquelas pessoas que estão mais envolvidas, né? E no fim, quando a gente começa a adquirir o significado da vida através deles, a gente passa a prestar mais atenção. Mas tem uma série de rituais que você pode fazer antes de você dormir. Não são rituais religiosos, nada disso. Você simplesmente medita, você concentra, você se direciona para sonhar e lembrar dele, e imediatamente quando você acordar de registra. Registra num gravador, registra num pedaço de papel. No celular, às vezes. No celular. A sua voz vai soar estranhíssima para você depois, porque você vai estar grogue de sono quando você está fazendo a gravação. Mas aí você não esquece dele. Porque do contrário, se você levantar, for escovar os dentes, já era. Não, eu tenho um depoimento aqui, um testemunho. Eu lembro de fazer isso uma vez com o celular, por isso que eu lembrei do celular. Porque eu tinha esse desafio, né? Uma pessoa lembrava todos os sonhos e eu, puxa, eu não lembro nada, é um absurdo e tal. E falar, não, tente fazer isso num livrinho e tal. Eu falei, eu não tenho coordenação suficiente para pegar um lápis e escrever de madrugada. Mas para apertar um botão é possível. E o fato é que no dia seguinte eu me lembrava de ter sonhado, lembrava de ter gravado aquele sonho e lembrava de algumas coisas do sonho. Mas quando eu escutei... Voltou tudo à tona. Não só voltou à tona, como elementos que eu não lembrava que estavam na narrativa surgiram de novo. Parecia que eram coisas que eu não sabia que estavam ali. E possivelmente aí fez sentido o sonho. Mais, né? Mais do que poderia na primeira... Daí você liga os pontos. Sim. Você junta os pontos quando você faz isso, né? Outra coisa que me trouxeram, que eu achei interessante, existe a possibilidade de eu me propor a sonhar algo? Você pode. Eu quero o número da Mega Sena. Você pode. Dificilmente, no entanto, e infelizmente, isso vai funcionar. Eu já tentei dezenas de vezes. Por que não funciona? Aí é outra história. Você pode até pedir para os deuses te trazer os números.
eu acho que está envolvido um pouco mais do que apenas sonhar ou não sonhar. E pode ser até que você sonhe. Mas como é que você captura aqueles números no meio daquela simbologia toda? Pode ser que a gente sonhe com isso todos os dias. Mas eu tenho uma opinião pessoal, ela não é calcada necessariamente nos estudos que eu fiz, científicos, com relação à questão dos sonhos. Mas eu acho que as coisas grandes desse tipo acontecem para as pessoas muito raramente. E talvez não faça parte da sua literal missão de vida você ganhar, infelizmente, ganhar uma Mega Sena acumulada ou a Mega Sena da virada. Talvez não faça parte da missão da sua vida ter talvez, acesso a isso. Mesmo não como uma vontade expressa no sonho, mas uma vontade coletiva. Quantas milhões de pessoas não têm aquele desejo, né? Pois é. E talvez isso significa, fazendo um paralelo com a transmissão televisiva, um ruído na antena. Um ruído na antena. E daí você tem que sempre lembrar que você tem uma chance em 50 milhões. Então, as probabilidades são pequenas. Embora eu ainda diga que é inteiramente possível e é inteiramente provável que em um momento ou outro você realmente teve o sonho que te trouxe essa informação. Mas, olhando num prisma mais amplo, eu acho que há coisas na vida que são mais importantes até do que ganhar numa Mega Sena acumulada. E os sonhos vão te trazer resolução para isso diariamente. Sim. Entende? Então, a gente tem só 2 minutos, por incrível que pareça, estão me dizendo ali. Eu queria o seguinte, você falou que é possível fazer alguns exercícios que facilitam a lembrança do sonho, né? Em 1 minuto, me passa um. Por exemplo, uma pessoa que está atingindo uma idade mais avançada, tal como eu, né? Se você, antes de deitar, você tomar 1 litro de água, vai chegar um momento no meio da madrugada que a sua bexiga não vai aguentar mais. E você vai acordar, possivelmente, inclusive, com um sonho de enchente. Possivelmente. Isso vai fazer você acordar de um sonho. Quando você acordar, você vai registrar. Então, é um exemplo típico. Você pode... eu só vou sonhar com enchente? Talvez não. Outra técnica interessante. Colocar o relógio para despertar 10 minutos antes do horário normal. Tranquilo. Vai tocar no momento que você vai estar tendo um sonho importante, inclusive, que é o último. E aí você vai lembrar dele. Você pode fazer meditação, você pode fazer oração, você pode fazer uma série de coisas que funcionarão para você lembrar deles depois. Bom, eu ainda tenho 1 minuto, eu vou usar para você falar do seu livro. Tá. Qual é o nome? Eu encontro, se eu for aí no Google, numa livraria Cultura, numa livraria Montessori. Você ainda encontra em algumas livrarias, infelizmente ele está fora de edição. Pretendo refazê-lo este ano, republicá-lo. Como é que é o nome do livro? Chama O Portal dos Sonhos. Tá, a gente está colocando na tela aí para vocês verem. Como eu falei, a primeira parte é uma revisão da literatura e a segunda parte trata dessa questão mesmo dos sonhos espirituais e psíquicos. Eu tenho mais uma pergunta antes de a gente encerrar. Se alguém que está vendo o programa aqui... aliás, interessante é o seguinte, o programa, eu tenho muitas perguntas ainda, não vou conseguir levantar. A gente pode até fazer um segundo programa sobre o mesmo tema, quem sabe até com o Cláudio presente. Mas a gente está estendendo o programa para o blog do Programa Urbanidades, tá? Dentro do site www.programaurbanidades.com.br, você vai no blog e as perguntas que não estão aqui, que não puderam ser respondidas dentro dessa meia hora, vão ser repassadas ao Daryl, que vai respondê-las e a gente vai postar isso como que uma continuidade do tema e um espaço para você fazer algumas perguntas também no site. Agora, se alguém que está em casa se interessar mais pelo tema, como é que faz para entrar em contato contigo? Aí seria a questão de colocar pode colocar meu e-mail e aí, na medida do possível, eu respondo. Às vezes eu demoro um pouco, né? Mas seria daryl.champlin@gmail.com. Então tá bom. Então, se quiser colocar depois no blog esse endereço. A gente coloca lá, sim, o pessoal acessa o nosso programa. Bom, é isso, pessoal. A gente volta sábado que vem com mais um programa Urbanidades. Muito obrigado a todos. Obrigado, Daryl. Eu que agradeço o convite.